Fala aí, galera, tamo aí de volta. Eu vou fazer um vídeo hoje meio diferente, mas eu espero que vocês entendam que isso é para esclarecer o povo. E é claro que eu me incluo nisso aí, eu também sou o povo. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque assim, desde as eleições de 2018, um pouquinho antes, né? Os anos anteriores a 2018, começou esse papo de direita e esquerda, como se realmente houvesse uma diferença entre políticos de direita e políticos de esquerda. O que eu estou tentando falar nos meus vídeos com frequência é que isso não existe. Político brasileiro não segue ideologia. Político brasileiro só se importa em se eleger e depois em se reeleger. Político brasileiro não liga para ideologia, não segue ideologia. Não existe político brasileiro que seja de direita ou que seja de esquerda. O político brasileiro está sempre do lado dele. Então vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando. É importante dizer isso. O texto que eu vou mostrar não importa. Eu só estou querendo mostrar o seguinte. Desde o governo FHC, em 1995, que se fala em reforma da Previdência Social, que é a aposentadoria do trabalhador, né? Então, desde 95, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que começou a se falar na verdade, antes disso já se falava, mas o que interessa é o seguinte: vamos falar de governos que foram eleitos e que realmente fizeram alguma coisa nesse sentido. Então a gente começa com o Fernando Henrique Cardoso. Para quem não sabe, o governo do Fernando Henrique Cardoso, o partido dele era o PSDB. Eu ia falar aqui sobre o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas eu não vou fazer isso não, porque o vídeo não é sobre cada governo. O vídeo é somente sobre como é que funciona a política no Brasil, para vocês acabarem com essa história de direita e esquerda. Então, o partido do FHC era o PSDB. O PSDB, para quem não sabe, é um filhote do, se não me falha a memória, do PFL, que é um partido, assim, por assim dizer, de centro de direita. Eu diria isso, né? Na minha concepção, é centro-direita. Mas tem gente que diz que é centro-esquerda. Não sei, eu não concordo. Eu acho que é centro-direita. Eles são liberais. Então, para mim, não pode ser de esquerda, já que são liberais. Mas nada disso que eu estou falando interessa. O que interessa é um governo que não era de esquerda, nem era... Vou falar dos extremos agora, tá, gente? Um governo que não era de extrema esquerda e nem era de extrema direita, começou falando em reforma da Previdência. Aí, depois do governo Fernando Henrique, nós tivemos o governo do Lula, que é extrema esquerda. E aí também a mesma coisa, o texto aqui não interessa, o que interessa é: presidente Lula entrega amanhã a proposta da reforma previdenciária. É só para mostrar que não importa a ideologia, outro governo, outra ideologia, totalmente diferente do PSDB, e entra com a mesma proposta: mexer no dinheiro do povo, mexer no dinheiro do trabalhador. Depois disso nós tivemos o governo da Dilma, e é a mesma coisa. Congresso, Dilma defende reforma da Previdência e CPMF, a maldita CPMF. Para quem não se lembra, a CPMF é aquele imposto que todo mundo paga igual. Do mais pobre ao mais rico, todo mundo paga o mesmo valor. É o imposto mais injusto que existe. E é o imposto que também agora o governo Bolsonaro está querendo ressuscitar. É o governo não, desculpe. É o imposto mais vergonhoso, mais vexatório que pode existir em qualquer nação. É o imposto que incide sobre movimentação financeira, porque ele não pode ser escalonado, ele não pode ser regressivo nem progressivo, ele não pode ser adaptado de acordo com quem paga. Todo mundo paga igual. Desde a pessoa mais miserável, a pessoa mais rica paga o mesmo valor. Não há nada mais injusto do que a CPMF na história, pelo menos no meu conhecimento, né, na história da administração pública. E o governo Bolsonaro está falando toda hora em ressuscitar essa maldição. Mas, de novo, não estamos falando sobre isso. O que estamos falando aqui é mais um governo de esquerda, que era o governo do PT, e mais uma vez de reforma da Previdência. Mais uma vez, metendo a mão no dinheiro do trabalhador. Por último, nós temos agora o governo Bolsonaro, reforma da Previdência. O governo Bolsonaro chega à Câmara. Mesma coisa, um governo de extrema direita
E a proposta é exatamente a mesma, meter a mão no dinheiro do trabalhador. Estou mostrando para vocês, espero estar deixando bem claro para vocês que não faz a menor diferença. Não importa se você é petralha ou se você é bolsominion, você está sendo um otário, porque esses caras só estão querendo te enganar. Porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula só estão preocupados em se manter no poder. Eles não estão preocupados com o povo, com o trabalhador. O Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, não fez absolutamente nada para melhorar a situação do trabalhador no país. Assim como o Bolsonaro também não está fazendo, mas o Bolsonaro pelo menos não é do Partido dos Trabalhadores. Enfim, estou fugindo do assunto. A questão é, não importa se você se acha de direita ou se acha de esquerda. Isso não existe no Brasil. Você está sendo enganado. Bom, continuando aqui com o vídeo, eu queria mostrar uma outra coisa. Aí vem o outro lado. Todos esses governos, tanto os governos de extrema direita, como os governos de extrema esquerda, como os governos de centro, todos só falam em resolver os problemas do Brasil metendo a mão no dinheiro do trabalhador. Mas aqui, ó, uma outra matéria para vocês. Especialistas dizem: dívidas de empresas e desonerações criam problemas na Previdência. De novo, o texto não é importante. Só vou mostrar aqui um pequeno detalhe desse texto. Esse camarada aqui, que eu não sei quem é um especialista de alguma coisa, fala em uma dívida de 700 bilhões. Eu fui marcar aqui para ficar mais fácil de ler, ficou pior. Mas aqui, Roberto de Lucena, que eu não sei quem é, defende que os mais de 700 bilhões de dívidas das empresas sejam efetivamente cobrados. O texto não importa, o que importa é isso aqui, gente, ó. 700 bilhões de dívidas de empresas, 700 bilhões de dívidas de empresas que simplesmente não foram pagas. E aí tem gente que vai dizer: ah, mas não adianta falar isso porque a empresa faliu, quebrou. Tá, mas como é que chegou a 700 bilhões? Obviamente, é uma desorganização, é uma, como é que se diz? É uma falta de administração, é um desmando, é um desgoverno. É isso, é assim que essa dívida chega a 700 bilhões de reais. E quem paga a conta somos nós. Mas aqui acima ele fala mais em outros 62 bilhões por causa de desonerações. O que são desonerações? É quando o governo deixa de cobrar impostos, ou deixa de cobrar dívidas, faz qualquer coisa para ajudar as empresas porque elas estão em dificuldade. Isso é importante? Claro que é. O problema é, o governo não cobra das empresas para depois cobrar dos trabalhadores. Como é que o governo faz isso? Quando o Bolsonaro faz a reforma trabalhista, tirando direitos do trabalhador, ele está fazendo com que o trabalhador pague essa conta aqui de 62 bilhões. Vocês precisam entender isso. Eu estou falando do Bolsonaro, mas sai para o Lula também. Porque o Lula também não fez nada para mudar a situação do trabalhador no Brasil. Então vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender que não tem direita e esquerda, não faz diferença se é o Lula ou se é o Bolsonaro. Nenhum deles está preocupado com o trabalhador de verdade. Continuando aqui, agora falar de outra coisa. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem disso, mas os bancos, as grandes empresas, os investidores, os acionistas dessas grandes empresas, eles não pagam imposto sobre tudo que eles ganham. Quando a empresa dá lucro, o investidor recebe o que se chama de dividendos. Ou seja, o lucro é dividido por todo mundo que é acionista da empresa. Atualmente, são isentos de IR os lucros e dividendos distribuídos pelas empresas. Ou seja, o cara que é rico, que é investidor de empresa, não paga um centavo por esse dinheiro que ele recebe. Por que eu estou falando isso? Porque nenhum governo, nem o do Fernando Henrique Cardoso, nem o do Lula, nem o da Dilma, nem o Bolsonaro, nenhum desses governos nunca falou sobre isso. Por quê? Porque tirar dinheiro de quem é rico é muito mais difícil do que tirar dinheiro de quem é pobre. É muito mais difícil meter a mão no bolso dos ricos. É muito mais fácil meter a mão no bolso do trabalhador. Vocês precisam entender isso, gente. Vocês precisam entender como é que funciona a política no Brasil. Para terminar, eu queria dizer o seguinte. Proposta atualiza a tabela do IR e cria alíquota de 30% sobre o salário mínimo.
para salários acima do teto. O que significa dizer? Na verdade, o que eu quero mostrar não é isso não, tá? O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Cidadão que ganha 4 mil e pouco, menos de 5 mil reais, 4.600 e poucos reais, paga 27,5% de tudo que ele recebe. O cidadão trabalhador paga 27,5% de tudo que ele recebe. Porém, o rico investidor não paga nada. Tem um outro detalhe também que eu queria mostrar para vocês. Eu perdi isso de vista, não sei se eu vou conseguir encontrar agora. Eu não vou conseguir achar. Enfim, tem uma outra proposta aí para taxar os dividendos em 15%. Esse aqui, tá aqui. Projeto de lei. Projeto de lei número tal prevê cobrança do imposto de renda sobre lucros e dividendos com alíquota de 15%. Cara, o cidadão paga 27,5%. Eles estão querendo cobrar 15% de quem é rico. Mas tem um detalhe. Não é para ajudar o povo. É só para efeito emergencial, para combate a Covid-19. Deu para entender? Eles só vão cobrar 15%, que é quase a metade de 27,5%, e mesmo assim, só em caráter emergencial. Por quê? Porque não se pode mexer no bolso de quem é rico. No Brasil, você só pode mexer no bolso do pobre. É isso que vocês precisam aprender. Não importa se você se diz de direita, não importa se você se acha de esquerda, não importa se você é bolsominion, não importa se você é petralha, você precisa deixar de ser burro e entender que todo político brasileiro só pensa em uma coisa: se manter no poder. E para isso ele tem que agradar os ricos, mesmo que ele tenha que matar de fome os pobres. Bom, gente, já estou me excedendo, é sinal de que está na hora de terminar o vídeo. Eu queria falar muito mais, mas já tem 12 minutos de vídeo, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero muito mesmo receber muitos comentários sobre esse vídeo, porque a gente precisa falar sobre isso. Valeu, galera, até o próximo vídeo, fui!